Dorvalino, e agora vem o Simeão, que vem a morte também sobre esses ataques. Essa é a minha fala. Obrigado. Obrigado, Voninho. Bom, eu estaria inscrito, né, quando eu estava aí participando aqui. Agora, como eu estou presidindo, que os deputados, infelizmente, tiveram que sair, porque aqui a gente acontece 3, 4 agendas ao mesmo tempo, né? Temos aí a presença do deputado Newton Tato. E aí eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, parabenizar o CIMI por produzir esse relatório, né? Porque, na verdade, a gente escuta muito casos de violência, fica sabendo, mas é importante que a gente tenha um relatório, que a gente tenha um documento, que tenha documentado até para... Porque quando se fala de violência contra os povos indígenas, muitos não acreditam, muitos tentam desacreditar, e então como uma forma de desconstruir qualquer possibilidade, desqualificar qualquer possibilidade de violência contra os povos indígenas. Então, em primeiro lugar, parabenizar o CIMI pela produção desse relatório, para que a gente possa estar documentando essa barbaridade que acontece contra os povos indígenas, que é a mortalidade, a mortandade que a gente observa, podemos até generalizar nesse sentido, e dizer que a violência contra os povos indígenas tem várias faces, né? Obviamente que o atentado contra a vida é a pior delas, mas a violência contra os povos indígenas tem várias faces. E a questão da garantia dos territórios é uma das maiores violências, até porque essa violência de atentado contra a vida, ela surge exatamente na disputa de território. E aí a gente precisa de equacionar isso aqui. Tem a PEC 215, que a gente está fazendo enfrentamento dela aqui nesta casa. Já foi proposto um GT pelo Ministério da Justiça, onde, conversando com o doutor Gabriel, até disse a ele que não dá para esperar a formalidade da casa, porque pede a representação de deputados, aí tem que ser formalizado pela mesa diretora. Eu disse a ele que nós temos que fugir dessa formalidade e começar a andar, porque desde abril, tanto eu como o deputado Tato, o deputado Sarney Filho, o deputado Edmilson Rodrigues, nós pedimos a criação de um GT, não para enrolar o tema, porque diz que quando você quer não resolver um problema, você cria um grupo de trabalho, mas é no sentido da gente formular, um GT para formular uma proposta para contraditar o que está estabelecido na PEC 215, para que a gente possa encontrar uma solução para reduzir a tensão entre os povos indígenas e não indígenas, e desse modo a gente encontrar uma alternativa que possa garantir o mínimo de segurança para os povos indígenas. Mas ao mesmo tempo também a gente tem preocupação com a questão da sustentabilidade dos povos indígenas, né? Que quando você tem um território muito pequeno, quando você tem ausência de território, você não tem garantia nenhuma da sustentabilidade. Mas mesmo nesses povos que você tem um território grande e que você tem um território considerado suficiente, mas se esse território está localizado no cerrado, você começa a ter um problema da escassez da caça, da escassez da pesca, de contaminação dos rios, de você praticamente, e com o aumento acelerado da população indígena, você começa a ter muita dificuldade da questão da sustentabilidade. Então nós temos que criar alternativas, quer seja através do MDA, quer seja através de outros órgãos do governo federal, para que a gente possa garantir o mínimo de sustentabilidade para os povos indígenas. E em cada comunidade que a gente chega tem projetos e que aí não tem onde acessar os recursos para isso. Já tivemos uma conversa no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no sentido de que os editais para projetos possa ter um edital, e aí, Kleber, possa ter um edital exclusivo para os povos indígenas, para que eles possam concorrer entre si. Mato Grosso nós temos 42 povos indígenas. Se você levar em consideração que os Chavantes têm várias terras, são terras e que outras comunidades são grandes também, como Pareci, mas 50 editais você daria garantia pelo menos um projeto para cada povo indígena. Se vamos considerar que no primeiro ano a metade só tem os projetos prontos para concorrer aos editais, são 25 editais. Então assim, é muito pouco para resolver o problema de muita gente e para garantir
para garantir que essas populações possam ter um mínimo de sustentabilidade e possa diminuir a pressão para cima das terras deles. Ao mesmo tempo que nas terras indígenas, dos povos do Cerrado, você não tem a questão da sustentabilidade garantida através da caça e da pesca, mas tem a pressão do agronegócio para cima desses territórios, e que diz, olha, se vocês cederem 10 mil hectares diante de 100 e tantas mil que vocês têm, vocês terão dinheiro de sobra, entende? E qual é o resultado disso? Então, é essa questão que a gente precisa discutir também, a questão da sustentabilidade dos povos indígenas. A questão da educação, na conferência de 2010, na CONAI, em 2010, ficou definido os territórios etnoeducacionais que até agora a gente não conseguiu a implementação. Nós já colocamos isso no Ministério algumas vezes, nós estamos agora com a expectativa que com a volta do ministro Mercadante para o Ministério da Educação, a gente possa retomar essa discussão da questão dos territórios etnoeducacionais, que provavelmente garante uma condição melhor para a educação, possa haver educação de uma forma mais globalizada, possa produzir o material a partir das comunidades indígenas, a partir da sua cultura, da sua linguagem, possa produzir material bilíngue, enfim, para que a gente efetivamente possa dar educação adequada. A questão da saúde, também agora com a troca de ministro, provavelmente deverá ter outro secretário nacional de saúde indígena, e aí essa questão da terceirização nós temos que de fato estar questionando, porque nós sabemos que de algumas dificuldades que tem tido com algumas dessas terceirizadas para o atendimento adequado. Sabemos que o recurso pode não ser suficiente, mas com os recursos destinados, provavelmente daria para fazer muito melhor. Então, é nesse sentido que a gente precisa também de trabalhar junto ao Ministério da Saúde, junto à Secretaria Nacional, quem sabe com o novo secretário nacional, a gente estabelecer uma nova discussão sobre essa questão de atendimento à saúde dos povos indígenas. Então, eu acredito que, como eu disse aqui, a violência contra os povos tem várias faces, e eu citei resumidamente algumas questões importantes aqui que contribuem para a violência contra os povos indígenas. Então, desse modo, eu acredito que a gente tem abertura por parte do governo federal para encontrar solução para esses problemas. Sabemos que o orçamento em qualquer órgão, em qualquer poder, tem disputa de orçamento. Nós sabemos que o Ministério disputa com outro orçamento, isso acontece nas prefeituras, já fui prefeito, eu sei como é que funciona isso, já fui secretário de Estado, eu sei que tem disputa entre as secretarias de Estado. Então, na verdade, nós temos orçamento para equacionar, para resolver boa parte do que está colocado aí. Esse orçamento está em constante disputa. Então, acho que nós temos que fortalecer, né, deputado Newton Tato, fortalecer essa política de apoio aos povos indígenas, fortalecer a política indigenista junto ao governo federal, para que a gente possa ter mais orçamento para cada uma das políticas que nós colocamos aqui, para a saúde, para a educação, para a garantia da sustentabilidade, para a garantia da terra, para a garantia da demarcação de terras indígenas. Então, eu acredito que nós temos dinheiro e temos que fazer essa disputa no orçamento da União, temos que fazer essa disputa dentro do governo para que a gente possa garantir as melhores condições de vida para os povos indígenas. Eu pergunto ao deputado Newton Tato se ele deseja fazer uso da palavra. Se tiver, o senhor já está com a palavra franqueada, deputado. Deputado Newton Tato, do PT de São Paulo. Queria cumprimentar o deputado Ságuas Moraes, presidente da Frente de Defesa dos Povos Indígenas,